Pois é, gente, tempos aí de pandemia, esperamos realmente no momento aí em que as coisas estejam passando. Mas essa pandemia, claro, mudou muita coisa e uma delas, e talvez uma das mais sensíveis seja no quesito educação. Alunos que não puderam ir para as escolas, escolas que tiveram que de uma hora para outra se adaptar a uma nova realidade que na verdade era um campo todo novo. Existiam alguns ensaios para que as coisas acontecessem, mas efetivamente não estavam, na verdade, preparadas e correram atrás. Nós temos o prazer de receber hoje Cadu Lambert, coordenador do ensino fundamental do Colégio Poliedro em São José dos Campos. Cadu, seja muito bem-vindo. E eu já começo perguntando aí, um novo momento, o novo normal vem aí, mas para que o novo normal exista, houve aí um período de adaptação. Especificamente, dá para conciliar tecnologia com uma aprendizagem efetiva? E, principalmente, o que o Colégio Poliedro e como o Colégio Poliedro enfrentou esse momento? Muito bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Douglas. Estar aqui é um prazer e é importante, né, nesse momento, falar de educação, né? Que a SP Rio tenha dado esse espaço aqui para a gente falar de uma coisa tão importante. Bom, nós do Poliedro já investíamos há 10 anos em tecnologia educacional. Então, esse foi um aprendizado que vem num processo de 10 anos, né? Então, nós não fomos pegos tão de surpresa assim. Nós já acreditávamos que estávamos vivendo um século de tecnologia e que era importantíssimo viver e se adaptar a esse contexto, né? Agora, é muito importante, a sua primeira pergunta é muito importante. A tecnologia agrega a educação? Eu acredito que muitíssimo, muitíssimo, né? Você deve se lembrar, quando você estava na escola, das aulas que você assistia, o professor falava e você anotava e reproduzia aquilo em prova, não é isso? Verdade. Hoje isso mudou, na verdade a tecnologia ela democratiza, ela horizontaliza e permite que o professor tenha uma gestão de sala de aula muito mais eficaz do aprendizado, porque ele consegue enxergar aluno por aluno, né? Ele consegue parametrizar o aprendizado e consegue enxergar aluno por aluno. Então, a tecnologia dinamiza, diversifica, é uma ferramenta flexível que permite abordagens variadas, agiliza. Então, eu sou fã de tecnologia em educação. Perfeito. E Cadu, eu aqui, muito bom dia para você também. Eu sou filho de professora, minha irmã também é professora, uma família de professora, né? E minha mãe, especificamente, teve muita dificuldade para se adaptar à tecnologia. Sim. Principalmente, eu tenho certeza que os alunos do Colégio Poliedro, muitas vezes, aí, são muito adeptos à tecnologia. Sim. E os professores, como é que estão? Eles passaram por um treinamento? Como é que foi esse processo aí para adaptar principalmente os professores? Porque a gente sabe que os alunos sempre dão um jeito, né? Mas os professores, como é que foi esse processo de readaptação com a tecnologia na educação? Sim, o que eu imagino que realmente para os professores foi um tremendo desafio. Sim. Foi um desafio para todos, foi um desafio para os professores. É verdade que na sua grande maioria, se a gente falar do contexto geral, de fato tem casos de A a Z, né? Porque já existe um conjunto de escolas como a nossa que já acreditava no uso da tecnologia e já vinha trabalhando com isso. Então, os nossos professores já estavam relativamente bem adaptados às ferramentas, conhecendo programas, aplicativos, enfim. Isso teve um desafio, sem dúvida nenhuma, nesse momento, foi uma virada muito rápida, mas para nós isso teve um aspecto relativo. Agora, sem dúvida nenhuma, para escolas que não tinham, né, nenhum acesso à tecnologia, a rede pública, por exemplo, em São José dos Campos não, né, mas a rede pública estadual, por exemplo, aí eu imagino que os educadores realmente viveram um momento muito difícil. Agora, é importante que se veja isso numa perspectiva, né? Então a gente tem que, na verdade, sempre, os professores, os educadores, agora, daqui para diante, se enfronhar com tecnologia, cada vez mais pesquisar, se repertoriar, buscar, não é? Buscar ferramentas, programas, aplicativos e tal, porque são facilitadores, né? Então, isso é muito importante. É um desafio para todo mundo, mas é o que está aí, é a pauta, é o que a gente tem que enfrentar, né?
Cadu, aqui um posicionamento pessoal aqui. Eu também sou fã de tecnologia, como você disse, mas um outro momento. Tem se dito muito a respeito nos problemas que podem haver com relação a essa tecnologia aí e os professores e alunos. Dentro desse período, como é que você vê, sendo o Poliedro uma escola que tem reconhecidamente um ensino muito forte, muito puxado no jargão das crianças aí. Você acredita que essa tecnologia, no caso também aí, especificamente do Poliedro, possa conseguir aproximar ainda mais os alunos? Ou seja, o que poderia ser feito numa sequência diferente, a pandemia acabou abreviando. Só para a gente ver o outro lado da coisa. Você não acredita que a tecnologia, muito pelo contrário, ela possa acelerar um processo que era inevitável? Sem dúvida. A informação está disponível, Glauco. Hoje, antes não, nós tínhamos que buscar nos livros, né? A informação. Você está falando bastante, eu sou desse tempo mesmo, nós somos desse tempo, né? Quer dizer, era o compêndio, todo o conhecimento estava ali. Então, hoje não, a informação está disponível na rede. Então, qual é o papel do educador hoje? É transformar informação em conhecimento. É ensinar o aluno método, metodologia de pesquisa, né, para que ele transforme informação em conhecimento. Essa é a nova ordem. Muito mais rápido. Muito mais rápido, muito mais profundo. Ensina o sujeito a pensar, a analisar, a interpretar, a criticar, muito mais do que uma reprodução mecânica. Então a memória não é a única capacidade intelectiva da pessoa, né? Então a escola tradicional punha na memorização todas as suas fichas. Hoje não, a tecnologia permite que a gente desenvolva cidadãos críticos, que analisem, que enxerguem o mundo e entendam o mundo que estamos vivendo. Né? Perfeito. Um exemplo, eu já sou da geração que prefere ler o livro na versão digital, né? Só dando um exemplo aqui. Mas, Cadu, agora a gente está com esse tema aí, né? O novo cenário da educação. Passado esse período de pandemia, a gente fala aí do novo normal. Como será a educação? Ela, como o Glauco bem falou, essa antecipação por parte da pandemia, colocando a tecnologia na sala de aula, que já estava inclusa aí no caso de vocês, eu sei, mas dando um pontapé um pouco maior. Como será o novo cenário da educação? Será um pouco mais aí mesclando o EAD, o ensino à distância, com o aluno na sala de aula? Como é que será isso? Sim, eu acho que vamos para o ensino híbrido, vamos investir, tem que se investir em metodologias, né, as chamadas hoje metodologias ativas, que colocam o aluno dentro do processo da aprendizagem. Então, eu acho que o binômio da educação contemporânea é, por um lado, metodologia, que são os repertórios, as estratégias didáticos pedagógicas que os professores devem investir, se repertoriar, e tecnologia, usando as ferramentas digitais para desenvolver novas estratégias de ensino-aprendizagem. Acho que esse é o binômio que vai valer para os próximos, né, para o próximo momento aí da educação, não só no Brasil como no mundo. Cadu, se você me permite um outro ponto bem interessante. É claro que a gente acaba discutindo em termos absolutos aí, o que valeu a pena, o que não valeu a pena, o que está sendo bem feito, o que não está sendo bem feito, mas tem uma variável aí que eu acho que é ponderável e deve ser considerada. O momento da pandemia acabou aproximando o aluno e escola de uma maneira diferente. Ninguém, como eu disse agora há pouco, estava preparado por isso. E o Poliedro, não estou jogando confete aqui, mas é verdade mesmo, porque ele tem esse acesso muito próximo com o aluno, porque faz parte aí do sistema educacional do Poliedro. Em que maneira você avalia que houve um crescimento, se houve e como houve esse crescimento de ambas as partes? Um momento difícil para os dois, foi produtivo efetivamente e principalmente, o que você acha que os dois lados aprenderam nisso tudo? Aprenderam que não dá para viver sem escola, que o contato humano eu acho que há uma ressignificação do valor da escola. Essa geração é uma geração que vive na escola, as amizades, as relações sociais são hoje na escola.
Vou voltar ao nosso tempo, Glauco. Tinha a rua, tinha o quintal da avó, cheio de primos. Hoje não é mais assim. Então, eu acho que esse momento que fez foi ressignificar a importância das relações humanas. Então, acho que professores e alunos estão morrendo de saudade, né? Então... Verdade, verdade. Então, Cadu, é isso. Para a gente encerrar, então, a gente, como nosso público, que nós temos vários pais, alunos aqui também do Sistema Poliedro, tem alguma previsão? A gente sabe que depende sempre aí da decisão do governo estadual, mas as aulas presenciais no Poliedro, como você falou, vão acontecer ainda esse ano. Apenas um breve relato aqui para a gente encerrar essa entrevista. Então, Douglas, nós estamos preparados já para uma volta, tá? Então a gente está analisando o cenário, existe uma data para a segunda quinzena já, estamos preparados para uma volta na segunda quinzena de outubro, tá certo? Mas estamos enxergando o cenário, quer dizer, estamos tomando todos os cuidados, desenvolvemos um protocolo com a HC de São Paulo. Há uma série de medidas que têm que ser tomadas para uma volta segura. Eu diria aqui que a nossa prioridade é a segurança, que a nossa prioridade é oferecer a segurança na volta. Mas estamos preparados. Então, lendo o cenário o tempo todo, né, e se ele for favorável, né, fazendo uma pesquisa com pais para ver quem tem segurança, quem quer voltar, quem não quer voltar, vamos continuar oferecendo um online para aqueles que decidirem assim, mas estamos preparados, né, para uma volta de pelo menos 1/3 dos nossos alunos. Eu não tenho dúvida, Cadu, que como você acabou de falar aí, deve ter aluno extremamente ansioso para ir para a aula, coisa que talvez há um ano atrás ele jamais falasse. Exatamente. Pois é. Cadu, nós agradecemos demais a sua presença aqui. Eu que agradeço. Para esse momento muito, muito difícil que estão passando todas as escolas. Tivemos o exemplo aqui do Colégio Poliedro, na presença do senhor Cadu Lambert, coordenador do ensino fundamental. Vai aqui, claro, as nossas melhores boas energias a todos os colégios, assim como o Colégio Poliedro, para esse novo momento de aprendizado da escola. Cadu, muito obrigado por sua presença, foi muito esclarecedor para todos nós. Obrigado, um abraço a todos.